opositor desafiador, o TOD, e o transtorno explosivo intermitente, o TEI. Você conhecia esse aí, Thaís? Não conhecia, só conhecia o TOC, Ah. o TDAH. Ah, tá porque certo. o TOC é mais fácil, né? Tem tanta gente que tem transtorno obsessivo compulsivo, a gente até faz brincadeira com isso, que não é brincadeira, né? É um transtorno que também precisa ser diagnosticado e merece igual atenção. Mas é como a gente estava falando aqui antes de começar essa entrevista, é tanto diagnóstico de distúrbio, de transtorno, de comportamento que realmente é preciso ter uma atenção muito grande a todas as possibilidades. E a gente está recebendo aqui a neuropsicóloga Larissa Lins. Seja bem-vinda. Como é que se dá esse diagnóstico? O que é preciso observar, principalmente em crianças abaixo dos 10 anos? Ok, bom dia a todos os ouvintes, né? Uma satisfação em estar aqui hoje com vocês. O TOD, que é o transtorno opositor desafiante, e o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, eles fazem parte do mesmo grupo, mas eles são transtornos diferentes, né? Ambos afetam o controle do comportamento e as emoções, por isso que eles são muito confundidos, né? Mas vamos lá diferenciar uma condição da outra. O transtorno opositor desafiante, né? O perfil desse paciente, ele é caracterizado por um padrão persistente de oposição. Então, é aquela pessoa muito opositora, muito enfrentativa, muito irritável, né? Um comportamento hostil, um comportamento teimoso, principalmente, Thaís, relacionado a figuras de autoridade. Pais, professores, né? Então é aquela criança que recusa seguir regras, é aquela criança que não obedece os limites, né? É aquela criança realmente que a gente chama de teimosia, né? De teimosa, aquela criança, exato, né? Já no TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, você vê uma característica sim de explosões de raiva, mas de forma esporádica, não é persistente que nem no TOD, tá? E você também vê um padrão mais impulsivo, né? Como assim? Ele age de uma forma explosiva, tá? Inclusive com gritos, com agressões verbais, agressões físicas, destruição de objetos, mas você vê logo após um sentimento de culpa, de arrependimento, o que você não vê no transtorno opositor desafiante. Então, existem algumas características que são diferentes, tá? E por isso a importância de uma avaliação neuropsicológica, que a gente consegue, através da avaliação, diferenciar uma condição da outra, inclusive montar o plano de tratamento adequado para cada condição, para cada comorbidade. Agora, doutora, claro que quando isso é detectado, a gente está falando principalmente no comportamento social, né? Você deu o exemplo aí do ambiente da escola. E a escola, diante dessa situação, ela tem que agir de que maneira? Ela vai ter esse profissional lá? Ou quando essa criança começar a ser tratada, a escola será envolvida no processo? Como é que funciona? Eu sempre digo que a escola ela tem um olhar assim, fundamental. Por quê? Porque essa criança, a maior parte do tempo dela, ela fica em casa, mas ela também, a segunda casa dela é a escola. Então, esses professores, eles precisam sim estar preparados, estar instruídos para perceber essa alteração no comportamento, né? Essas explosões de raiva, né? Esse comportamento desafiador, esse comportamento enfrentativo, né? Não só no caso, os professores, mas com os colegas também, tá? E aí, o que é que acontece? O primeiro ponto que esses professores precisam fazer é sinalizar para essa família, é chamar essa família justamente para conversar, para entender a dinâmica, se realmente esses sintomas, né, também aparecem dentro do quadro familiar, dentro de casa, que isso é muito importante. Isso, gente, é um critério diagnóstico, tá? A criança, ela precisa apresentar tanto no ambiente escolar como no ambiente familiar, no ambiente social, tá? E, a partir daí, essa família procurar uma ajuda, que é justamente o neuropsicólogo, para que seja feita essa avaliação neuropsicológica, para realmente ser detectado se existe o TOD, se existe a possibilidade de não ser o TOD, de ser o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, ou até de ser outra condição, tá? Inclusive o TDAH. Tá? Que o TDAH ele é muito confundido com o transtorno opositor desafiante. Então, a avaliação neuropsicológica vai dar esse norte para a escola e vai dar esse norte para essa família. E para o paciente, que é o mais importante, que ele precisa ser cuidado, né? Precisa ser trabalhado, precisa ser orientado. E essa família também. Então, tá? ele nunca vai ser retirado do ambiente. Ele vai ser compreendido nessa condição
E aí os profissionais no entorno também serão orientados de como lidar com ele. Perfeito, perfeito. Compreendo. Ele vai ser compreendido, né? Ele vai ser, na verdade, primeiramente avaliado. Através dessa avaliação, ele vai ter realmente o diagnóstico correto, o diagnóstico preciso, e o plano de tratamento inclui, sim, essa orientação familiar e essa orientação escolar. O TOD e o TEI são transtornos exclusivos, de diagnóstico exclusivo em crianças, ou adultos também vêm sendo diagnosticados com esses transtornos de comportamento? Eu falo isso porque eu conheço pessoas que tiveram diagnóstico tardio de TDAH, por exemplo. E realmente fiquei curiosa em relação a isso, porque quando eu peguei aqui o briefing, eu vi realmente que é voltado mais para crianças com a idade ali de até 8 anos, ou seja, os diagnósticos mais frequentes, mais recorrentes são em crianças até esse limite de idade. Mas existe limite de idade para esse tipo de diagnóstico? Não, o que acontece? O TOD, a criança ela começa a apresentar esses sintomas antes dos 8 anos de idade. Então, 6, 7 anos de idade fica muito evidente esse comportamento, essa característica persistente em relação a figuras de autoridade, esses comportamentos desafiadores. Já no TEI, você vê um pouquinho mais tarde, você já vê lá na fase da puberdade e na fase da adolescência. Mas, respondendo sua pergunta, Thaís, Larissa, esses transtornos, eles podem ser dados aí na fase da madureza, na fase adulta? Sim. Inclusive, hoje em dia, tem muitas pessoas que nos buscam, né, para fazer a avaliação neuropsicológica, que elas começam a se compreender, realmente a se aceitar, inclusive a entender assim, eu agora entendo porque eu tinha aquele comportamento na escola, porque minha mãe era tanto chamada a atenção, porque eu tinha dificuldade de interagir com os professores, interagir com os meus pais, inclusive a relação que ele tinha com o pai e com a mãe era uma relação muito conflituosa, muito desgastante, né? Então ele começa realmente a entender que aquele comportamento, né, é diante desse quadro clínico que ele tem. Então aí, observar, porque a partir desse tipo de desses diagnósticos, dessa avaliação neuropsicológica, é que a gente vai entender realmente, até na fase adulta, o porquê que a gente fazia certas coisas lá na nossa infância, na nossa adolescência. Eu acho que é de suma importância isso. Tratamento, se não for diagnosticado logo, pode evoluir para algo mais sério? Como é que se trata esse tipo de transtorno? Exatamente. O que acontece? Se normalmente a gente sempre pede para que, claro, né, quanto mais precocemente você tem acesso ao tratamento, óbvio que a gente vai evitar muitos danos, muitos prejuízos. Agora, que esses quadros eles podem evoluir, principalmente o TOD, né, para transtorno de conduta. Né? Então, você vai ver um paciente que ele tem uma probabilidade aí de lá na frente ele ter um transtorno de personalidade antissocial. Tá? Então, a importância da gente ter esse olhar atento, a gente observar o comportamento, principalmente dos nossos filhos, né, das crianças, que logo mais serão jovens, serão adultos, porque quanto mais precocemente a gente busca essa ajuda, busca a avaliação, busca o diagnóstico e, posteriormente, busca esse tratamento e começa a trabalhar essas estratégias com essas crianças, né? Com certeza o prognóstico vai ser uma qualidade de vida, né? Interações familiares muito mais harmoniosas, relacionamentos saudáveis. Então você vai ter um ganho aí muito significativo na vida não só do paciente, né? Mas na vida da família, né? Como um né? todo. Na escola. Doutora Larissa, e o trabalho é de conscientização ou em algum momento ele também é medicamentoso? Então, isso vai depender do resultado da avaliação neuropsicológica. Porque em algum momento você ajuda nesse diagnóstico e a depender do que seja detectado, você pede socorro também a outro profissional. Perfeito. É assim que funciona. É assim que funciona, né? É um trabalho multidisciplinar. Certo. Então, inicia com a gente faz a avaliação neuropsicológica, mas se for necessário entrar com substância medicamentosa, a gente já encaminha para o pessoal da psiquiatria. Com um determinado direcionamento, sabendo o que é. Encaminhamento, exatamente. Entregando o laudo, falando com esse outro profissional que vai receber essa família, que também vai acolher essa família, esse paciente, e a gente vai explicar todo o caso, né? Como foi que chegou esse diagnóstico, né? Quais são as informações mais importantes, qual foi o resultado do teste, porque lembra que a avaliação neuropsicológica, a gente faz uma bateria de teste com o paciente, né? Tanto testes psicológicos, que a gente avalia a parte emocional e comportamental do paciente, como a gente também avalia a parte cognitiva. Então, tudo isso vai ser passado para esse profissional que que a gente vai encaminhar, que vai acolher essa criança. Eu tive uma experiência num aeroporto fora aqui de Maceió,
onde um adolescente teve algum transtorno, não sei te identificar qual. Mas ele era muito grande, né? Esses adolescentes tipo São Paulo, eles crescem muito, né? E a segurança não conseguia contê-lo. Era impressionante como ele se desvencilhava e não aceitava a ideia de autoridade. Por isso, quando ela falou autoridade, essa palavra me marcou. Caso essa criança não tenha um diagnóstico na fase que, né, mais de início, 8, 10 anos, como a senhora falou, se ele chega na adolescência, a explosão dessa raiva, ela pode ser muito maior? Com certeza. Né? Ela pode, como eu falei naquela hora para a Thaís, né? Esse diagnóstico, ele pode justamente evoluir posteriormente para um transtorno da conduta. É uma explosão hormonal que acontece na adolescência, É uma explosão de raiva. Você vê que agora, só que tem uma diferença, né? No TOD, essa explosão de raiva, ele não tem arrependimento, ele não tem aquele sentimento de culpa, ele é muito proposital, ele é intencional. Agora, já no TEI, essa explosão de raiva vem, ele realmente explode, ele realmente, assim, é uma forma muito agressiva, muito impulsiva de agir, mas depois ele vem com sentimento de culpa. Normalmente eles falam pra mim, Larissa, eu vi que eu agi errado, na hora eu não consegui me controlar, mas foi. Foi o impulso. Já tinha sido. Exatamente. Então, esse assunto não se esgota aqui, é um assunto empolgante. E assim, a gente está descobrindo as características desse novo diagnóstico, claro, conversando com a Larissa Lins, neuropsicóloga. O tempo depõe contra nós, mas demos a definição do que é o transtorno opositor desafiador. Você falou desafiante, né? Pode ser. Desafiante, forma a sigla TOD. E o transtorno explosivo itinerante, o TEI. Possivelmente a gente foi ouvido agora por algum pai que estava levando seu filho para a escola e em algum momento ele foi chamado na escola e pelo que você vai falando, tem uma hora que a escola tem um papel importante porque ela vai dando alertas, né, aí do que está acontecendo. E ele talvez não compreenda isso que a gente falou de primeira. Como é que ele acha no @ para trocar ideia com você, tirar mais dúvidas? Como é que o pessoal pode te localizar, Larissa? Então, o meu Instagram é Larissa Lins, neuropsicóloga, tá? Neuropsicóloga. Lá tem um linkzinho que pode entrar em contato com a nossa equipe e aí lá vai ser explicado tudo isso, vai ser passado todas essas informações, tá? E de como funciona essa avaliação neuropsicológica no caso de suspeita de TOD, de TEI ou de qualquer outro transtorno, tá? Então, só clicar lá no link da bio, larissalins.neuropsicóloga. Observou um comportamento com certo desequilíbrio, já chama a atenção, porque tudo hoje tem definição. Né, do ponto de vista neuropsicológico, tudo hoje tem definição. É importante entender e realmente pontuar, né, com o diagnóstico preciso o porquê que está acontecendo isso com o seu filho. Porque a gente já trouxe até aqui, em outro momento, essa pauta sobre birra infantil. Por que algumas crianças fazem birra, esperneiam e outras não? Por que algumas crianças desafiam mais os pais e outras não? Então, tudo isso tem uma explicação e é por isso que é tão importante entender esse processo de avaliação, essa necessidade de levar o filho para uma avaliação neuropsicológica. Obrigada, Larissa Lins. Até uma próxima. Eu que agradeço. Satisfação em estar aqui com vocês. Adorei. Espero voltar aqui numa próxima. Vamos lá, vamos sim. Chegando agora às 7h42. Estou cheia de